Olá, meus irmãos galileus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma reflexão aqui no Instagram aqui dos Galileus, né? Daqui a pouco no YouTube. E nós agradecemos primeiramente a Deus por nos ajudar a concluir o livro de Marcos. A gente concluiu na semana passada. Foram aí aproximadamente 2 anos ou quase 2 anos aí de estudo. Mas graças ao Senhor a gente conseguiu concluir. E hoje a gente vai iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. Graças ao nosso Deus, que Ele também está permitindo que a gente aprenda um pouco desse livro extraordinário. É um livro que ele vai edificar a vida de todos aqueles que se interessarem pela leitura, se interessarem pelo conteúdo e se aprofundar um pouco mais. Quem tiver uma Bíblia, acompanhe, né, esse estudo, essas reflexões que a gente vai fazer aqui nos Galileus, e eu tenho certeza que o Espírito da Verdade ele irá conduzir o seu coração pelo caminho de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero começar fazendo uma breve introdução do livro de Atos, né? Livro de Atos dos Apóstolos. Esse foi o título escolhido depois de inúmeras sugestões, discussões, isso por volta aí em meados do século XV ou antes mesmo, né? Teve muitas discussões e chegaram a essa conclusão que seria melhor colocar o título de Atos dos Apóstolos. E aí a gente sabe que o livro de Atos ele foi escrito pelo evangelista Lucas, né? O nome dele era considerado Lucas, ou Loucanos em grego, e ele tinha a profissão de médico, e ele foi enviado pelo Teófilo, né? A gente não sabe muitas informações a respeito desse homem chamado Teófilo. A gente só sabe que ele era um homem de posses, né? Talvez ele tenha sido até senhor de Lucas, ou patrão, né? Nos termos atuais, né? Que a gente chama, poderia ser, né? Porque Lucas faz uma dedicatória nesse livro, né? E também no primeiro livro, né? Que ele não escreveu só Atos, ele também escreveu o livro de Lucas, né? Que tem o próprio nome dele. Né? Esse livro de Lucas ele é chamado o terceiro evangelho. Para quem já leu a Bíblia, para quem já abriu o Novo Testamento, a gente vê a sequência do Novo Testamento começando pelo livro de Mateus, né? O evangelho de Mateus. O segundo evangelho é Marcos e o terceiro Lucas, né? Esses 3 evangelhos são considerados os evangelhos sinóticos, né? Que significa que eles contam a mesma história vista de ângulo ou de ponto de vista diferentes, né? E para um público diferente, né? E aí é interessante que o nome de Lucas, né? Do autor desse livro magnífico, ele não é mencionado nem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e também não é mencionado no livro de Atos. Ele é mencionado em 3 livros aqui, e livros que não foi ele que escreveu, foi o apóstolo Paulo que escreveu, que está em Colossenses 4:14, que diz assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E também está em 2 Timóteo 4:11, que diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E a última citação, o nome dele é em Filemon, no verso 24, que diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E a gente só vê o nome de Lucas sendo mencionado nesses 3 livros e de forma bem resumida. Não conta muita coisa sobre Lucas, né? E uma evidência que
de que foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, a gente vê essa evidência nas dedicatórias que ele faz no capítulo 1, no verso 3 de Lucas, e no capítulo 1, no verso 1 de Atos. Veja aqui em Lucas, capítulo 1, verso 3, que diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, veja aí a dedicatória que ele faz, uma exposição em ordem. E aqui ele conta todo o ministério de Jesus, quando Jesus ainda estava, aliás, antes de Jesus ser morto e ser crucificado e morto e ressurreto. E em Atos 1:1 ele diz assim: escrevi em primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Essa aqui é uma das evidências que dá base para que a gente acredite que Lucas, ele escreveu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos. Para os estudiosos, o livro de Lucas ele é considerado o volume 1, né, do seu trabalho, né, como escritor, como autor. E o livro de Atos é considerado o volume 2, porque ele dá continuidade, dá sequência. E aqui a gente faz duas perguntas. Por que Atos foi escrito depois dos Evangelhos? E a segunda é: como o Novo Testamento seria se não existisse Atos? São duas perguntas bastante relevantes e bastante interessantes. Veja, segundo as pesquisas dos teólogos Simon Kistemaker e David William, né, se não existisse o livro de Atos, o Novo Testamento ele seria dividido em dois fragmentos. O primeiro fragmento seria os Evangelhos, né, incluindo os 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e também o Evangelho de João. Essa seria o primeiro fragmento, a primeira parte. E o segundo fragmento seria todas as epístolas, né, que fica depois do livro de Atos. E aí ia ficar aquela lacuna, né? Ia ficar uma lacuna e ninguém, iria existir inúmeras dúvidas, inúmeras perguntas, né, a respeito do que aconteceu com o ministério de Jesus depois que ele foi assunto aos céus, o que aconteceu com os seus discípulos depois que Jesus se foi, ou depois que ele subiu aos céus, o que aconteceu com a igreja, como foi que surgiu a igreja primitiva, como foi que expandiu a igreja, como foi que esses homens fizeram a obra de Deus aqui na terra. Enfim, ia ficar uma lacuna muito grande, e eu acredito que ninguém teria a capacidade de responder essa enxurrada de perguntas quando surgissem. E aí esse homem, né, chamado Lucas, recebeu uma missão de seu Senhor, posso dizer assim, chamado Teófilo. Com certeza esses homens estavam inspirados pelo Espírito Santo, e ele escreveu esse relato aqui magnífico que está no livro de Atos dos Apóstolos. E aí eu faço uma terceira pergunta: o que é que tem em Atos no capítulo 1, do verso 1 ao 5, né? E a primeira resposta é a continuidade ou a continuação dos evangelhos. Veja só, por que eu estou dizendo que é a continuação? A continuidade. Em Lucas 24, né, no capítulo 24, o seu último capítulo, né, no verso 50, ele diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui é um resumo
do ministério, do fim do ministério de Jesus. E a gente vem para Atos do 1 ao 5, e a gente vê esse relato, essa introdução, né, de forma bem resumida, e fazendo ao mesmo tempo uma transição dos evangelhos para o livro de Atos. Veja só o que diz Atos a partir do verso, no capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E no 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E é isso que a gente vê logo no começo, né, um início introdutório do livro de Atos. E a segunda resposta é a missão da igreja. A gente vê a missão da igreja logo aqui no verso 2, que diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então aqui ele deu mandamentos aos apóstolos. A gente vê esses mandamentos aqui, um dos mandamentos, aliás, e o principal deles, aqui no verso 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse foi um dos mandamentos que Jesus deu, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E aqui a gente vê a missão da igreja de Jesus, né? A continuidade que eles tinham que dar no ministério de Jesus. A terceira resposta é: Jesus aparece como um homem com um corpo glorificado. E a gente vê isso aqui no verso 3 ao 4. E diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, né? E veja só, e comendo com eles. Veja que Jesus não era um fantasma. Jesus aqui, ele estava como um homem. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E a quarta e última resposta é: Jesus relembra a promessa de João Batista, que João pregou logo no comecinho do livro de Marcos, no capítulo 1. João Batista, ele fala o seguinte, no capítulo 1, no verso 7, e diz assim: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus, ele confirma essa promessa de João Batista aqui no verso 5, e diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E a gente vê o cumprimento dessa promessa, dessa profecia aqui no capítulo 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E a partir daqui, meus irmãos, foi uma expansão total do ministério do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus. Aqui foi evangelismo de primeira qualidade. Aqui eu posso dizer, e chega a me dar um orgulho, chega a me dar um prazer de falar isso, porque esses homens aqui, eles se entregaram de corpo e alma para falar do reino de Deus, para dar testemunho da vida de Jesus, testemunho do ministério de Jesus, testemunho que o Filho de Deus saiu do seu trono de glória e veio para aqui, para a terra, sofrer em nosso lugar, a ponto de ser humilhado, ser massacrado, ser cuspido, apanhado, desmoralizado e ser morto, crucificado, que era uma vergonha, era uma como é que se diz? Era uma coisa era uma coisa muito cruel. A morte de cruz na época era uma morte muito cruel, para que os romanos, eles faziam faziam aquele tipo de como é que se diz, de crueldade, justamente para que as outras pessoas tivessem medo do Império Romano e não mais se levantassem contra ele. Só que Jesus não estava se levantando contra o Império Romano. Jesus estava pregando a verdade, que é a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo que o Senhor Jesus falou, tudo que Ele prometeu, grande parte se cumpriu durante o ministério dele mesmo. Ele aqui na terra, como um homem. E outras coisas que Ele prometeu, irá se cumprir. Porque assim como Ele falou antes de Judas Iscariotes pecar contra ele, ele tinha anunciado o pecador. Antes de Pedro negar ele tinha anunciado que Pedro iria negar. E isso aconteceu bem antes dele ser entregue, dele se entregar aos escribas, fariseus, mestres da lei, saduceus, as autoridades romanas. Bem antes, ele tinha anunciado 3 vezes, em momentos diferentes, que ele iria se entregar e que ele tinha que sofrer e que ele tinha que ser humilhado e que ele tinha que morrer e que ele tinha que ser crucificado e que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Tudo que ele falou a respeito da morte e ressurreição se cumpriu. Tudo que ele falou sobre os discípulos dele, principalmente Pedro e Judas Iscariotes, se cumpriu. E Jesus, ele diz palavras de conforto, e ele também promete que ele vai voltar. Ele vai voltar, nós veremos ele descer do céu com o seu exército de anjos, e ele vai reinar, e ele já reina, e ele sempre reinou, e ele reinará eternamente, porque ele disse, e o que ele disse se cumpre. Amém, meus irmãos? Então a gente finaliza por aqui essa introdução do livro de Atos, e eu espero que vocês tenham edificado, a vida de vocês com essa palavra, assim como eu edifiquei a minha vida, estou edificando a minha vida e a minha casa. E a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima reflexão do livro de Atos. Amém, meus irmãos? Então, eu peço a Jesus que abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Ele lhes concedam a paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém? Fiquem com Deus
e até a próxima, se Deus quiser.